Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos começar agora a nossa quarta aula, né, que vocês devem assistir aí nesse período em que a gente está sem aula. Então nós vamos falar sobre o teste T para uma média. Tem que prestar atenção, a gente tem que prestar atenção em todos, mas em especial esse ele não tem no nosso livro do Barbeta, né? Esse teste T para uma média. Então, vou apresentá-lo através de um exemplo. Então, um engenheiro de produção quer testar, com base nos dados da tabela a seguir, se a altura média de uma haste está próxima do valor nominal, que é 1055 milímetros. Uma amostra de 20 hastes foi analisada, as medidas obtidas são dadas a seguir. Então, ele mediu várias hastes, aí, 20 delas, e encontrou esses resultados. Ele quer saber se, em média, essas hastes de fato têm 1055 milímetros. Aí coloquei um desenho de umas hastes. Né? Esse aí foi um exemplo tirado do portal Action. Então, os passos que nós vamos seguir são aqueles mesmos: criar as hipóteses, estabelecer o nível de significância. Nós vamos escolher esse caminho aí, que é calcular a região crítica, a estatística do teste para tomar uma decisão, ok? Então vamos lá. A hipótese nesse caso, então o cara pegou aquele monte de hastes e queria saber se em média eles tinham de fato 1055 milímetros. Né? Então a minha hipótese nula é que elas tenham, certo? Então lembrar sempre que a minha hipótese nula é uma igualdade. Então é que essa média, a média das hastes, são 1055. A média da população de todas as hastes é 1055. E a minha hipótese alternativa é que ela não é 1055, ou ela é menor que 1055, ou ela é maior que 1055. Então isso é um teste bilateral. Lembrando que a hipótese alternativa é que determina o que o teste se o teste é bilateral ou unilateral. Como é diferente, mi é diferente, toda vez que o mi é diferente de alguma coisa, o teste é bilateral. Então vamos lá, a média a gente vai testar, considerar sempre como verdadeiro um mi igual a 1055 e para testar essa hipótese alternativa é o que a gente quer encontrar. Talvez o que a gente está desconfiado é de que talvez essa média não seja o estabelecido pelo fabricante. O nível de significância é uma escolha, então a gente tem que escolher um valor aí pequeno, abaixo de 10%, de uma forma geral. Eu vou escolher o tradicional, que é o nível de significância igual a 0,05 ou 5. Né? Vamos lá para a região crítica. Então, na região crítica é que eu vou tentar lembrá-los um pouco da nossa teoria. Né? Quando a gente pega um grupo uma amostra e tira a média, a gente sabe que essa média, à medida que o meu N vai crescendo, ou seja, à medida que a minha amostra é grande, ele vai se aproximando de uma distribuição normal. Entretanto, a gente sabe uma distribuição normal com parâmetros, ou seja, média mi, que é centrada. Então, os possíveis valores que eu vou encontrar na minha amostra têm uma distribuição centrada na média verdadeira com variância sigma ao quadrado, ou seja, a variância verdadeira dividido por n. Entretanto, a gente não tem a variância verdadeira. De uma forma geral, a gente não tem a variância verdadeira. E no lugar do sigma ao quadrado, a gente usa, na verdade, o S ao quadrado, que é a variância que a gente encontra na amostra. É a estimativa da variância verdadeira. Então, ao se padronizar os dados, já que a gente vai lidar com a normal, a gente vai precisar, para analisar as áreas do gráfico, ou seja, as probabilidades, nós precisamos padronizar os valores. É mais interessante e é mais apropriado que a gente aproxime de uma distribuição T de Student, que a gente sabe que é uma distribuição muito similar à normal padrão.
só que ela tem uma variância um pouco maior para N pequeno, para as amostras pequenas, quando a minha amostra é pequena. Né? Então, é dessa teoria que vem aí esse teste T para uma média. Já a gente usa a distribuição T principalmente porque a gente está lidando, a gente não tem a informação da variância verdadeira. A gente usa, no lugar da variância verdadeira, uma variância estimada, que é a variância amostral. Então aí, ó, tá a distribuição T de student, né? Esses valores aí coloridos, esses gráficos coloridos, são variâncias T de student. A variância T de student, ela depende do tamanho da amostra, ou melhor, do grau de liberdade. O grau de liberdade é o tamanho da amostra menos 1. Né? Então, quanto maior a minha amostra, mais a minha T de student vai se aproximando de uma distribuição normal padrão. Né? A gente vê aí que ela vai se aproximando desse gráfico aí preto. Esse gráfico preto já é uma distribuição normal padrão. Ok? Os gráficos coloridos são o gráfico T de student para graus de liberdade menores. Então, relembrando, já que lembramos a nossa teoria, né? Então agora sabemos por que vamos utilizar a distribuição T de student, né? Agora, para o nosso exercício em especial, nós estamos lidando com o teste bilateral, porque a nossa hipótese alternativa é Mi diferente de alguma coisa, diferente de 1055. O nosso alfa que a gente escolheu, nosso tempo de significância foi de 5%, 0,05. E o grau de liberdade, como eu tenho 20 hastes, né? Então, meu grau de liberdade é 20 menos 1 é 19. Então, nós temos que encontrar na região crítica um tzinho tal que essa área, né, achurada aí do gráfico, some 5%, ou seja, some o valor que eu escolhi para o meu nível de significância. Né? Então, no caso aí, como ela é bilateral, tem que ter os dois lados, tá bom? Então, se você vai procurar lá o 0,025 na sua tabelinha, no grau de liberdade igual a 19, e vai encontrar um tzinho igual a 2,093. Então, se eu encontrar qualquer valor menor que menos 2,093 ou maior que 2,093, isso quer dizer que a minha estatística do teste vai estar na região crítica. Se eu encontrar um valor entre menos 2,03 e 2,03 positivo, ele vai estar fora da região crítica, certo? Então, é isso aí. Observa a nossa região crítica. Agora vamos aqui para a quarta etapa. A quarta etapa é bastante simples, é a estatística do teste. É padronizar os meus dados, né? Eu vou pegar o valor que eu encontrei, então eu repeti os dados aqui das 20 hastes, né? Qual o tamanho de cada das hastes, e encontrei a média de 1019,37, né, milímetros, e um desvio padrão de 91,37, né? Com esses dados eu consigo padronizar facilmente meus dados, que é a estatística do teste. Então, T vai ser o x barra, que é o que eu encontrei, menos o Mi, porque eu sempre estou considerando como se H0 fosse verdadeiro. Lá no H0, ele diz que o Mi é igual a 1055, dividido por S, é o desvio padrão da minha amostra, 91,37, e raiz de N, que é o tamanho da minha amostra, é 20. Então, substituí esses valores aí na estatística do teste e encontrei um T igual a menos 1,74. Né? Diante desse resultado, nós chegamos à decisão. Olha como é simples. Como o teste a estatística do teste deu menos 1,74,
E a região crítica é se o T é menor que menos 2,93 ou maior que 2,93, ou seja, a média que eu encontrei na amostra não é tão distante assim da média populacional, né, da média estabelecida na minha hipótese nula. Então não vamos rejeitar a hipótese nula, continuaremos aceitando. Não temos dados suficientes para dizer que as hastes são diferentes, têm tamanhos diferentes em média de 1055. Né? Não temos informações suficientes para isso, então vamos continuar aceitando H0 como verdadeiro. Né? Aí está o desenho da região crítica e a estatística do teste. Você percebe que está fora da região crítica, né? Está dentro da região que a gente vai chamar de região de aceitação. Ok? Gostaram? Essa é a estatística T para uma média. As achas aí.